Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o leite. Se você gosta desse tema, se você gosta desse assunto, clique embaixo em gostei, faça sua inscrição no canal, compartilhe com seus amigos, compartilhe com todo mundo que também gosta de leite ou que tem algum interesse nesse assunto. Bom, gente, é importante falar para vocês que o que eu vou falar aqui hoje é sobre o leite de caixinha, tá? Não é sobre o leite que sai lá da vaca, tá? O que eu vou falar aqui hoje para vocês, tudo é relacionado ao leite de caixinha que a gente compra no supermercado. Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade, mas na caixinha de leite vem uma sigla escrito UHT. Se você nunca teve a curiosidade de olhar o que essa sigla significa, basicamente é uma sigla que significa que esse leite ele sofreu um processo de esterilização. Esse processo de esterilização, que também pode ser chamado de pasteurização, ele submete os líquidos, no caso o leite, a uma alta temperatura e logo em seguida resfria esse leite a uma baixa temperatura. Então o que acontece? Eles fervem esse leite a uma temperatura aproximada de 130 a 150 graus e aí logo em seguida eles resfriam esse leite a uma temperatura inferior a 35 graus. Isso tudo acontece de uma forma bem rápida, exatamente para acontecer esse processo de esterilização. Só que o que acontece? Com esse processo de esterilização, alguns nutrientes que esse leite tem são perdidos. Por quê? Esse aquecimento a altas temperaturas, depois do resfriamento, ele vai matar todos os probióticos que tem no leite. E ele também vai destruir algumas proteínas que o leite tem, algumas enzimas. Então, o que acontece? Quando a gente compra esse tipo de leite que sofre esse processo, geralmente a gente escuta muito os médicos falarem que é importante consumir o leite, porque o leite é uma importante fonte de cálcio. E aí, o que acontece? Existem duas enzimas que são muito importantes, que é a fosfatase e a galactase. Essas duas enzimas, elas são completamente destruídas quando acontece esse processo de pasteurização do leite. Então, a fosfatase é a enzima responsável pela absorção de cálcio. Ela ajuda na absorção do cálcio. E a galactase é importante para ajudar a gente a digerir o açúcar que tem no leite, que é a lactose. Então, de que adianta você consumir o leite, né, como sendo uma fonte de cálcio, se durante esse processo a enzima que nos ajuda a absorver esse cálcio não existe, ela é retirada do leite. E também, da mesma forma, a galactase que nos ajuda a digerir o açúcar no leite, que é a lactose. Então, não é raro hoje em dia a gente ver pessoas, né, que têm algum problema de intolerância à lactose. Por quê? Porque a galactase é retirada, então se ela não ajuda a gente a digerir, né, a enzima que nos ajuda a digerir não está presente ali, o nosso corpo que lute e se vire para conseguir fazer isso sozinho. Então, o nosso organismo, ele não é totalmente adaptado para receber o leite da vaca. O leite da vaca foi feito para o bezerro, da mesma forma que o leite da cabrita foi feito para os cabritinhos, da mesma forma que o leite da sua mãe foi feito para você. E nós somos os únicos mamíferos que consumimos leite na idade adulta, né? Então, isso quer dizer alguma coisa. Se a sua mãe não continua fabricando leite o resto da sua vida para te servir com leite, será que realmente o leite é tão importante assim para você? Durante a fase adulta, a gente sabe que nos primeiros 6 meses de vida, né, talvez até um ano, ele seja muito importante. Mas se ele realmente fosse importante para a gente viver, né, uma vida toda consumindo leite, será que as mulheres, né, que têm filhos não continuariam produzindo leite durante a vida toda? Então, eu vou mostrar para vocês agora 2 estudos que vão dar informações sobre o leite mesmo. O primeiro estudo foi um estudo realizado na Universidade de Harvard. Foi realizado nos anos 90, né? E aí 70 mil mulheres foram estudadas e divididas em 2 grupos. Um grupo consumia 2 copos de leite por dia e o outro grupo consumia apenas 1 copo de leite por semana. E aí o que eles observaram depois de um tempo, né? Que o grupo de mulheres que consumia 2 copos de leite por dia teve uma quantidade significativamente maior de incidência de osteoporose
do que o grupo que consumia apenas um copo por semana. O segundo estudo foi um estudo realizado numa universidade da Califórnia. Esse estudo foi feito por um professor de odontologia e o que ele observou? Ele estudou 3 grupos de ratos. O primeiro grupo recebia ração, apenas ração, e eles tiveram uma média de 1 cárie ao longo da vida. O segundo grupo recebeu uma dieta rica em açúcar. E esses ratos tiveram uma média de 4 a 5 cáries ao longo da vida. O terceiro grupo recebeu o leite pasteurizado, que é esse leite que a gente compra no supermercado de caixinha. E esse último grupo de ratos teve uma média de 9 a 10 cáries ao longo da vida. Aí você me pergunta, tá, e daí? O que eu tenho a ver com os ratos? O processo de formação de cáries nos dentes dos ratos e nos nossos dentes é muito parecido. Então, essa dieta deles, né, que foi rica nesse leite pasteurizado, mostra que talvez se nós consumirmos, né, uma quantidade muito grande de leite na nossa dieta, a gente possa estar mais propenso a desenvolver mais cáries. Aí você fala comigo assim, tudo bem, mas eu escovo meu dente, eu passo Listerine. Tá, tudo bem, mas será que os ratos também escovaram o dente, passaram Listerine? Porque olha só, o primeiro grupo de ratos que consumiu apenas ração teve 1 cárie ao longo da vida. E o grupo que consumiu leite teve de 9 a 10 cáries ao longo da vida. Você acha que o grupo de ratos que comeu só ração também passava Listerine? Eu acho que não, né? Então, assim, isso é só para mostrar mesmo para vocês que, apesar de muito se falar sobre o leite, existem alguns outros estudos que também mostram que ele pode não ser tão bom, né? Não existe um consenso na literatura, né? Existem estudos que mostram que o leite é realmente uma importante fonte de cálcio e tudo mais, e existem alguns outros estudos que estão mostrando alguns outros efeitos adversos do leite no nosso organismo, chegando a levar até mesmo a questões cancerígenas, por causa da quantidade de formol que foi encontrado já em alguns leites, né, para o processo de conservação. Mais uma informação é que quando esse leite é pasteurizado, né, essa alta temperatura que o leite sofre nesse processo de pasteurização faz com que a lactose seja transformada em beta-lactose. Essa beta-lactose, ela é absorvida pelo nosso organismo mais rapidamente. Ela também é açúcar, né? A lactose vira beta-lactose, que também é açúcar, mas ela é absorvida de uma forma mais rápida. E por ser absorvida de uma forma mais rápida, ela gera picos de insulina no nosso corpo. Então, se você tá de olho aí na sua glicose, tá controlando a glicemia, tá pré-diabético, é importante você tomar cuidado com esse tipo de leite, né? Que é esse leite de caixinha que sofre esse processo, porque isso significa que você está ingerindo, né, a beta-lactose e aí pode dar picos de insulina no seu organismo. Uma última informação que eu queria passar para vocês é que existem algumas proteínas no leite, como a caseína, a lactoalbumina e a lactoglobulina, que quando passam por um processo de aquecimento superior a 46 graus, essas proteínas são desnaturadas. O que isso significa? Elas deixam o seu estado natural. Com isso, o seu corpo pode entender essas proteínas como sendo um corpo estranho, e então ele vai começar a provocar algumas reações digestivas. E essas reações digestivas podem envolver desde vômitos, diarreias, até algumas coisas um pouco mais sérias, tá? Então, o que acontece? Quando você ingere o leite e o seu corpo entende essas proteínas como algo nocivo, um corpo estranho ao seu organismo, o seu sistema imune, ele vai começar a responder a isso. E aí, o que acontece? Essa resposta é uma resposta a uma inflamação, né? Que acontece no nosso corpo. E aí, então, a partir disso, a gente pode dizer que o leite é uma substância pró-inflamatória, porque ele vai favorecer o aparecimento de algumas outras inflamações, exatamente por causa dessa rejeição que o nosso corpo vai apresentar, não, que ele pode apresentar
a essas proteínas que foram desnaturadas, tá? Então, isso pode levar a casos de agravamento, né, de enxaquecas, por exemplo, pessoas que têm enxaqueca e consomem muito leite, experimentem parar de consumir esse leite durante um tempo e observe as suas crises de enxaqueca, se elas vão ser mais brandas ou se elas vão acontecer de forma mais espaçada, tá? E além disso, né, as pessoas defendem muito que o leite é uma grande fonte de cálcio, mas existem outros alimentos que também podem ser fontes de cálcio, como por exemplo a soja, como por exemplo o feijão branco e como por exemplo as verduras todas verde escuro. Também são grandes fontes de cálcio. Além disso, você pode estar consumindo leite de outras formas, né? Existe o leite de soja, existe o leite de arroz, existe o leite de aveia e também existe o leite de coco. E aí no vídeo da semana que vem, então, eu vou mostrar pra vocês como vocês podem fazer o leite de coco em casa e aí depois aproveitar esse leite ou pra você beber com café ou com achocolatado ou pra fazer receitas e ele dá também pra fazer iogurte. Então, na semana que vem, eu espero vocês nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, pra gente poder fazer a nossa receitinha de leite de coco.